Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. O assunto hoje vai ser periodização do treinamento, né? Como organizar o seu treino, né? Sobretudo quando você tem algum evento específico, beleza? Alguma prova, algum desafio, caminho da fé, seja lá o que for que você está preparando, a organização do seu tempo, a organização do seu treino ao longo do tempo vai ser muito importante. Eu sou o treinador Marcos Eremita, fundador da Águia Ciclismo, ciclista aí, treinador e ciclista há mais de 15 anos, beleza? Então hoje o assunto vai ser esse. Quem chegar no final da live, chegar no final do conteúdo, com certeza vai ter muito mais consciência na hora de pensar no que acontece durante seu treinamento ali por cerca de meses, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, para começar o nosso conteúdo, o primeiro conceito importante que eu quero que todos entendam é o seguinte: a performance ao longo do tempo, né? Pensa que nós pedalamos durante o ano inteiro e aí nós podemos ter algumas opções. Ou nossa performance vai estar estabilizada ao longo de todo o ano, né? Ou nós faremos algumas curvas de performance ao longo do ano. Aí, por exemplo, a pessoa que ela não tem desejos competitivos, a pessoa que não vai participar de eventos, a pessoa que treina por lazer, para esta pessoa não há problema nenhum em que a performance dela seja linear ao longo do tempo. Para esta pessoa, ela fazer o mesmo treino sempre não vai ter problema. Para essa pessoa, ela não ficar tão mais forte não tem problema, porque ela não está preocupada, ela não vai participar de prova. Então, em alguns casos, as pessoas vão se manter com a mesma performance ao longo do tempo. Agora, quem participa de competições com uma certa frequência, há pessoas que têm objetivos de estar mais fortes, elas não conseguirão ter uma performance linear. Elas precisam promover, né, e de forma intencional, picos de performance ao longo dos meses, né, períodos em que vai estar mais forte, períodos em que vai estar num platô normal, beleza? Esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam. Ou vocês estarão com um nível de performance nivelada, ou nós faremos picos de performance, ondulações. E é isso que a gente faz normalmente com nossos alunos, né? Nós provocamos variações de performances ao longo do tempo, né? Porque isso permite que você vai sempre chegando a pontos mais altos, beleza? Então, tendo em vista esse conceito, porque eu quis trazer esse conceito logo no começo, porque assim, tem pessoas que fazem sempre a mesma coisa durante todo o tempo. Treino de terça, quinta, sábado e domingo. Na terça eu faço isso, na terça eu faço um contínuo, na quinta eu faço um treino com mais subida, no sábado eu faço um treino mais ritmado procurando média, no final, aí no domingo eu faço um giro de Z2. E a pessoa faz sempre esse esquema ao longo de meses. E o que acontece com a performance da pessoa? Logo que iniciou nesse processo, ele vai ter um ganho de performance e depois vai estabilizar. Ele vai estabilizar. E se de repente você não tiver grandes objetivos competitivos, não tem problema nenhum também estabilizar. Só que aí você vai ficar, o que o pessoal fala, estagnado, né? Você vai ficar estagnado naquele ponto ali. De repente os seus amigos vão estar evoluindo e você vai ficar naquele platô. Bom dia, Elieudes, tudo certo, cara? É um prazer ter você aqui de novo. Show de bola. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ou você vai ter sua performance constante, ou você vai ter oscilações na performance. E é isso que a gente deseja, beleza? Agora, o que acontece? Quando nós pensamos em periodização do treinamento, vamos lá, você já passou da fase, né? Você já é um cara que treina, um cara ou uma mulher que já treina há bastante tempo, já é uma pessoa que tem um nível de performance, de consistência razoável, aí a sua preocupação aumentou. Sua preocupação não é mais só treinar, sua preocupação não é só estar consistente. Sua preocupação é saber o que você vai fazer ao longo dos meses. E aí tem 3 pontos que eu vou trazer importante aqui para vocês. O primeiro ponto é assim, um período para você se organizar. Então, imagina que você tem uma prova, um período mínimo para você ter uma organização de treinamento e conseguir um resultado significativo é de 4 semanas.
pelo menos você tem que trabalhar 4 semanas com foco, bem organizadinho para conseguir um resultado. Por que eu estou falando assim? Imagina que, vamos lá, vou participar de uma prova e nessa prova que eu participar é uma prova com muita subida. Com muita subida. Se eu trabalhar, imagina que eu estou vindo lá naquela condição que eu falei antes, eu estou vindo numa condição linear de treinamento. Eu estou fazendo sempre o mesmo tipo de estímulo. Agora eu inventei de ir para a prova, eu quero me preparar para ela. Sim, 2 semanas, vamos imaginar que eu só tenho 2 semanas para preparar para ela. Eu não vou conseguir um resultado expressivo no treinamento. Então, no mínimo, quando a gente pensa em periodização, nós vamos pensar em 4 semanas de preparação. Legal? No mínimo. Então vai lá, você percebeu que tem muita subida na sua prova. Então você vai preparar um ciclo de treinamento onde você vai dar atenção para a subida durante 4 semanas. Tá certo? Aí um outro fator importante. Quando nós pensamos, porque a periodização de treino ela é feita em blocos, né? Eu estou fazendo um bloco de preparação, eu estou fazendo um bloco em que eu vou para a prova e depois eu faço um bloco de recuperação. E nós fazemos isso sempre com os nossos atletas, que é a pessoa está lá, né? Nossos atletas têm o cronograma de treinamento, de prova deles, e quando chega ali, ó, a pessoa se preparou, pegou pesado, nós ali treinadores forçamos ali o atleta a entregar tudo que ele tinha. Chegou o momento da prova, ele fez a prova. Depois disso, o que vem? Período de recuperação. Então pensa assim, sempre depois de um período muito grande de esforço, sempre depois de uma carga muito grande de treinamento, o que precisa vir depois é um período de recuperação. E esse é um dos tremendos erros que as pessoas cometem, né? Quando começam a querer organizar o treinamento, quando começam a se preocupar com periodização. Treina, faz a prova, tá num nível forte, e depois continua treinando. Aí depois, tá bom, chega em outra prova num nível forte, aí depois continua treinando, só que aí o corpo não aguenta. Aí o corpo não aguenta. Então, qual que é o melhor cenário quando nós pensamos em periodização? Ter um bloco de intensidade muito forte, um bloco de preparação para uma prova, para um desafio, para um evento específico. Passou esse evento específico, o corpo precisa de uma recuperação. O corpo precisa ali de 1 ou 2 semanas de recuperação para permitir que você descanse. Porque lembra que eu falei? Pessoas que pedalam de uma forma comum, sem grandes eventos, sem grandes objetivos, terão a sua performance linear. Pessoas que treinam focado em provas, em competições e eventos e querem estar sempre colocando o seu nível de performance mais alto, o que vai acontecer? Períodos em que eu treino muito, elevo minha performance, faço a minha recuperação, deixo ela voltar e depois eu treino muito. E eu vou fazendo isso aqui, ó, tá? Vou fazendo isso aqui com a minha performance. Eu não vou estar sempre em alta, eu não vou estar sempre no meu limite. Os atletas que tentam permanecer sempre no limite, em algum momento eles se acometem de lesão, eles se machucam ou não conseguem manter aquele ritmo durante muito tempo. Né? Então é um grande erro achar que você vai estar no seu pico durante muito tempo, beleza? Pessoal que está comigo aqui, comigo na live agora, dá um soquinho aí se ficou entendido isso, porque é extremamente importante. E aí algumas pessoas vão pensar assim, quando a gente fala de periodização, que mas se eu ficar 1 semana sem treinar pesado, eu vou perder performance. Mas se eu tirar 2 semanas sem forçar, eu vou perder performance. E não é assim tão rápido que se perde a performance. Tá? A perca de performance ela virá se você ficar 100% off, a perca de performance virá se você não tiver estimulado o seu corpo anteriormente, né? Então até pensando nessa questão de perda de performance, vamos imaginar o seguinte, 2 pessoas, uma pessoa não faz periodização do treinamento, simplesmente vai treinando ali, tranquilo, vai treinando. Bom dia, Leomar, beleza? Tudo certo? Obrigado, Beto, pelo soquinho aí, show de bola. Uma pessoa que não treina, não faz oscilações de periodização, né, de performance, ela está sempre linear, está sempre ali fazendo a mesma coisa. Esta pessoa, quando tira 1 ou 2 semanas de folga do treino, fica off,
ela vai ter uma queda significativa. Ela vai ter uma queda significativa porque ela já está sempre no mesmo patamar, sempre no mesmo platô. Então, quando ela fica sem treinar, o destreino é muito severo para ela. Agora, imagina uma outra pessoa que ela tinha o seu período estabilizado e, de repente, desse período estabilizado, ela fez um período de treinamento mais intenso, teve um período de treinamento mais focado e a performance da pessoa foi para cima. E aí, período estabilizado, acompanha aqui o raciocínio. Período estabilizado, período mais focado, força e performance foi lá em cima, atingiu o momento de prova, você está no seu mais alto nível. Depois, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu corpo baixar a performance de novo. Você precisa tirar alguns dias de recuperação, 1 ou 2 semanas. Aí o que é interessante, você pode ficar não sem pedalar, mas você pode tirar a intensidade nesses dias que a sua performance ela não cairá assim drasticamente. É legal? E aí é um medo que as pessoas têm de, mas eu vou pedalar fraco, não vou pedalar tão forte algumas semanas e simplesmente eu vou perder o ritmo. Não perde, beleza? Então, só fazendo aqui uma organização de pensamento em relação ao que eu falei até agora aqui de periodização. Primeiro ponto, ou vocês vão ter uma performance estabilizada ao longo do tempo, ou vocês vão promover oscilações de performance. Pessoas que desejam atingir níveis mais altos, vão ter que provocar períodos de oscilação de performance, momentos em que eu estou muito mais forte, períodos em que eu estou um pouco mais, não vou dizer fraco, mas na normalidade. Vai ter o seu platô de normalidade, vai ter períodos muito mais fortes, beleza? Então, a preparação mínima para quem vai participar de uma prova precisa ser de 4 semanas, tá legal? Se você tem um evento aí, vou me inscrever naquela prova, analisa, se tiver 4 semanas ainda, dá para fazer um trabalho legal. Se tiver menos que 4 semanas, você vai tranquilo, vai feliz, vai contente, só que com a consciência de que você não vai atingir o seu máximo de performance em menos de 4 semanas de trabalho mais severo, de trabalho mais intenso, beleza? Outro fator que eu falei aqui, sempre depois de um período de preparação mais intenso, mais concentrado e mais focado, é necessário vir a recuperação. Tá certo? Eu vou falar mais disso aqui ainda, então vai ficar mais fixado na cabeça de vocês, beleza? E depois que você fez tudo isso, você vai começando a entender um conceito que se chama pico de performance, tá? Porque isso que eu tô falando aqui, a periodização do treinamento, o objetivo da periodização é que você atinja um pico de performance, o momento em que você está no seu máximo. Com certeza, vocês já ouviram algum atleta profissional falar assim que ele tem uma prova-alvo, né? Que ele tem uma prova-alvo e ele deseja chegar naquela prova. E todas as outras provas são feitas como uma preparação para aquela prova principal. Por exemplo, os atletas que estão competindo e terão a participação nas Olimpíadas, por exemplo, todas as provas ao longo do ano que ele participou estão sendo utilizadas como preparação para que ele chegue num pico nas Olimpíadas. Então, nós também, que obviamente que é muito diferente o atleta profissional para nós que somos amadores, mas nós também podemos pensar e tentar chegar num pico de performance. Tentar chegar não, a gente chega num pico de performance. Então, comecem a ter essa consciência, tá? De que vocês podem chegar num pico de performance, que é um momento muito mais alto de entrega, só que não dá para se manter ali por muito tempo, tá? Não dá para vocês se manterem num pico de performance. Agora, o que acontece é o seguinte também, né? Imagina, eu gosto de usar minhas mãos aqui para exemplificar. Imagina que aqui é o seu platô, né? Onde você está pedalando sempre é seu nível de normal, né? Imagina que você faz um treino lá específico e nesse ponto você consegue 25 de média. Esse é seu padrão normal de performance, seu padrão normal de entrega. Agora, imagina que você fez um pico de performance. Você foi lá, fez um pico de performance, descansou bonitinho. O que acontece? Depois de vários picos de performance que você vai fazendo, aquele seu normal, que era 25 de média, agora passou para 26. Tá? E aí, conforme você vai fazendo essas periodizações de
Pega um período de 4 semanas de muito foco, muita intensidade, levanto a minha performance, depois me recupero, volto para o meu normal. Depois que faz várias vezes essa sequência, o seu normal vai ficando mais forte a cada momento. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom quando o seu normal já é forte. Beleza? Pessoal, se ficou compreendido essas questões, por favor, dá um soquinho aí. Por favor, clica no coração. E vocês também podem mandar as dúvidas aí nos comentários ou no ponto de interrogação. Beleza? Eu tenho minha orientação aqui que eu faço, né, para não me perder, para não deixar nenhum conteúdo escapar. Mas a participação de vocês sempre é importante, beleza? Pessoal que está vendo a gravação no YouTube, né, daqui a pouco no futuro, na descrição do vídeo eu deixo o link do nosso site, caso você queira conhecer o trabalho da assessoria, conhecer os valores, coisa e tal. E também deixo o link do nosso grupo de conteúdos do WhatsApp, beleza? Porque eu faço as lives aqui semanalmente, né? De segunda a quinta. Não faço no dia que eu tenho problema familiar, mas de segunda a quinta eu estou fazendo live aqui de manhã, né? E de repente algum desses temas você vai ser muito importante e o YouTube ou o Instagram pode não te avisar, mas se você estiver no grupo de conteúdos você não perde nada, beleza? Então vai no link da descrição, acessa o site ou entra no nosso grupo de conteúdos, beleza? Agora continuando, pensando na periodização, assim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Marcos, da onde você tira esses assuntos de periodização da sua cabeça? Não, ó. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, né, Periodização para Treinamento de Força. Então, quando eu quero organizar um treinamento de musculação para uma pessoa, existe conteúdo de periodização para treinamento de força. Quando eu penso em periodização do treinamento geral, eu tenho esse livro aqui que também nos traz o conteúdo sobre a periodização. Quando eu pego um livro como esse, basicamente, olha só o que eu estava falando aqui, ó, abrindo a página certinha, ondulações do treinamento. O que acontece? Um livro como esse, ele traz o que há de melhor dentro de uma preparação e com isso é pensando no atleta. Quando eu trago para vocês, eu já faço uma adaptação muito grande, que aí todo esse conteúdo que é falado aqui pensando em um atleta, eu organizo esse conteúdo para trazer para vocês para a realidade do atleta amador, que são vocês, que sou eu na minha prática, porque eu sou treinador, mas quando eu subo em cima da bike eu me considero um atleta amador. Então eu já faço esse... olha só que bacana, putz, eu adoro esses gráficos, né? Pega esses gráficos aqui, ó, o entendimento que a gente tem do treinamento e do controle da intensidade acaba sendo muito grande. Então o que acontece? Muitas vezes vocês vão pegar alguns vídeos, vão pegar alguns atletas fazendo algumas coisas e você vai olhar para aquilo e falar, nossa, eu preciso fazer desse jeito. Só que o pensamento é sempre assim. O atleta profissional, o treinamento dele foi periodizado certinho e o mais importante, ele consegue seguir a periodização, porque é o trabalho dele. Nós, enquanto atletas amadores, temos uma vida diferente, porque mesmo se a gente pegar uma periodização certinha, vai acontecer muita coisa que de repente eu não conseguia treinar, de repente uma semana foi mais difícil, de repente problema no trabalho, de repente alguém da família está doente, e a gente não consegue seguir e cumprir a periodização. Então por isso que numa live como essa eu quero trazer esse conteúdo para que vocês entendam como organizar e os princípios que há por trás, beleza? Então agora eu vou trazer quatro períodos básicos que precisa ter na periodização de todo mundo. 4 períodos básicos que vocês precisam se preocupar. E aí a periodização já vai estar organizada. Tá? Esses 4 períodos são: primeiro, o período de base, que eu tenho live já falando só de período de base. Que aí vamos considerar o período de base como aquele momento em que você vai ganhar resistência para conseguir fazer os treinos fortes. Vamos considerar o período de base como aquele período em que você vai estar girando mais na bike, com um volume maior, mas sem necessariamente pôr intensidade. Vamos considerar o período de base aí com uma carga de treino de pelo menos 8 semanas ali, entre 6 e 8 semanas. É um período bacana, tá bom? Então, imagina a condição, putz,
fiquei meses sem treinar, porque fiquei off, tinha abandonado a bike, fiquei doente ou aconteceu qualquer coisa. Voltei a treinar. Quanto tempo leva para dizer que eu concluí o meu período de base? Pelo menos 6 a 8 semanas. Tá legal? Antes de 6 a 8 semanas, não adianta você querer inventar muita coisa, não adianta você querer achar que você vai estar no seu máximo mais forte possível, que aí vai ser frustração e seu corpo não vai suportar. Ah, Marcos, mas eu e meus amigos aqui ficamos um tempão sem treinar, na terceira semana já saímos forçando tudo, fazendo rachão, pegando média. Tudo bem, você fez isso. Só que você não fez o período de base, o patamar, o nível mais alto de performance que ia chegar fica muito abaixo do que seria, tá? Seria muito abaixo do que você conseguiria. Então pensa, eu voltei a treinar, Silvio, eu vou seguir aqui as 4 etapas, a gente vai chegar naturalmente aí no tempo do pico de performance, tá? Então imagina, começou do zero, 8 semanas ali, de 6, vamos colocar de 6 a 8, né, para ter uma variação, de 6 a 8 semanas, girando leve e que não necessariamente você vai estar fazendo treinos específicos, pensando em entregar performance e olhando para sua média. E aí é até um controle de ansiedade, né? Um controle de ansiedade, porque pô, a gente quer pedalar forte, a gente já quer voltar torcendo o cabo. Só que tem que ter paciência, tá? 6 a 8 semanas ali girando de boa. Deixa eu ver o que o Leomar mandou. Marcos, estou voltando essa semana depois de 40 dias, basicamente parado, fazendo apenas um pedal por semana. Putz, ó, então, Eleomar, pensa assim, serão 6 semanas a partir... Não, porque uma vez na semana não dá para considerar treino, tá bom? Aquele momento é um treino, mas não dá para considerar que você está treinando, né? Para você considerar que você está em treinamento, tem que ser pelo menos 3 vezes por semana. Aí você treina 3 vezes por semana para considerar que você está em treinamento. Então, Leomar, na hora que você encaixar os 3 treinos por semana ao longo de 6 semanas, ali ó, treinando, aí já dá para considerar que você está treinado e pronto para fazer, buscar sua performance mais alta, beleza? Se você ficar ansioso e antes disso já começar a fazer coisas muito difíceis, já começar a fazer treinos muito pesados, o que vai acontecer? Até agora você vai conseguir, né? Você vai conseguir entregar uma performance, só que fica muito abaixo do que você conseguiria. O Leomar mandando aí para nós. Isso, agora eu vou voltar com 4 a 5 treinos por semana. Perfeito, perfeito, tá bom? Então depois você até vai contando para nós como está sendo esse período. Então, 4 períodos chaves quando a gente pensa em periodização. Primeiro, base. Se você não tiver a base, não vai adiantar, tá bom? Período de base, a gente não vai fazer treinos específicos, treinos intervalados muito fortes, a gente não vai fazer aquele longão em que a gente vai chegar em casa destruído, não. Período de base, nessas primeiras 6 a 8 semanas, nós vamos simplesmente, bom dia João Brás, tá certo? João Paulo Brás. Depois vou passar seu treino, olhar como foi seu final de semana, hein, João? Olha só, então, não adianta querer chegar no seu máximo, entregar uma boa performance se você não está rodando pelo menos 6 semanas ali para ter uma boa base, beleza? Aí depois que passou a base, vai entrar num outro período que a gente vai chamar de preparação geral. A preparação geral, aí começam os trabalhos mais fortes. Começam os intervalados, começa um trabalho específico de subida, começam os treinos em que você vai buscar uma boa média. Vamos dizer assim, saiu para o treino ritmado do final de semana. Depois que chegou nessa preparação geral, você vai buscar uma boa média, porque você já está se preparando, fazer treino ritmado. Quanto tempo vai durar essa preparação geral? Pelo menos ali umas 4 semanas, tá? Um cenário bacana, um cenário legal. 4 semanas de preparação geral, tá? E nessa preparação geral, o que acontece, ó? Pensa assim, na base, o que eu quero? Na base eu quero resistência, tá? Na base eu quero resistência. E assistam a live que eu fiz sobre período de base, tá? Porque lá eu discorro certinho, é 1 hora falando sobre período de base. Na base eu quero resistência.
O que eu quero na minha fase de preparação geral? Na minha fase de preparação geral, eu quero melhorar a minha resistência em alta intensidade, né? Quanto tempo eu consigo manter em Z4? Eu quero melhorar a minha força, eu quero melhorar meu VO2, eu quero melhorar minha capacidade de gerar potência. Na fase de preparação geral, eu vou preparar as várias capacidades que eu vou precisar no dia da prova, né? E eu vou precisar de tolerância ao lactato, eu vou precisar de força para subir bem, eu vou precisar ter um bom VO2, eu vou precisar conseguir botar um torque forte na prova. Então, quando eu falo em período de preparação geral, a gente vai ficar atento nessas capacidades. Ah, Marcos, em qual delas, né? Você falou várias aí, eu consigo colocar todas elas no treinamento ao mesmo tempo? Não, né? Que nem eu falei em outra live, você vai focar naquilo que é a sua dificuldade. Lembra que eu falei na live de VO2 semana passada? Eu estou com as minhas pernas muito fortes. Numa subida longa, está me faltando ar e minha perna continua ok. O que eu vou treinar? Mais força e resistência do lactato? Ou eu vou fazer um treino específico de VO2? Vou fazer um treino específico de VO2 na preparação geral, porque é aquilo que está me faltando. Então, o que acontece? Pensa num atleta, num aluno nosso, né, da assessoria, que está conosco há muito tempo. E aí nós já fizemos vários desses ciclos de, vamos fortalecer, vamos recuperar, tem a prova. Vamos fortalecer, tem a prova, vamos recuperar. Vamos fortalecer, tem a prova, vamos recuperar. Imaginem vários ciclos desse que o atleta vai fazendo e a gente vai encontrando nesses ciclos o ponto fraco dele e aonde a gente ataca, né? Agora, mas se o atleta não tem um ponto fraco, o atleta está equilibrado, maravilha, a gente vai trabalhando as capacidades que a gente considera mais importante naquele momento. E aí, eu vou falar mais de treinos intervalados também, porque cada tipo de treino intervalado atinge uma capacidade específica. Então, se eu quero treinar, se eu entendi que o meu VO2 está muito ruim, tem que fazer treino específico que vai melhorar meu VO2. Então você vai lá, assiste a live de VO2 e aprende, e executa. Não consigo manter a intensidade, não consigo manter a tocada. Então você vai precisar fazer treinos de limiar de tolerância ao lactato, né, que nós chamamos dessa forma. Então, no período na preparação geral, vocês vão encontrar o seu ponto fraco e vai trabalhar em cima dele. Não tem um ponto fraco específico, maravilha, vai trabalhar todas essas capacidades que eu falei aqui. No período de preparação geral, na base, pensa assim, comecei minha preparação na base. Na base é o momento ideal para começar na musculação. Tá? Beleza, tenho tempo, tenho dinheiro para pagar academia, vou fazer a musculação. O ideal é você começar na base, tá? Durante a base eu começo o meu treinamento de musculação. No período de preparação geral eu continuo com a minha musculação, tá? E equilibrando. Só que aí o que acontece? Olha que legal. Você começou na base, a musculação, a bike que você faz na bike está leve, está moderado, então você vai ter uma carga de treino na musculação. Quando você começa com a preparação geral, o que acontece? A sua carga de treino vai aumentar, seu treino vai ficar mais intenso. Se o seu treino vai ficar mais intenso, você tem que ficar muito atento na sua musculação, justamente para que a sua musculação não atrapalhe os treinos específicos, beleza? Agora, quando vai chegar no outro momento, que agora vai chegar a semana de polimento, aí o terceiro período que eu falei da periodização, não falei que seriam 4 períodos, tá? O terceiro período é o polimento. O que seria o polimento? Quando nós vamos para uma prova, a prova tem um perfil. Quando a gente vai participar de um evento, um desafio, seja lá qual for ele tem um perfil. Perfil de ter mais plano, perfil de ter mais subida, perfil de ter várias subidinhas curtas, perfil de ter uma subida muito longa depois de um plano. Então, o que acontece? Seguindo aqui o raciocínio, você fez 6 a 8 semanas de base. Você fez, bom dia Maria Regiane, tudo bem? Você fez ali um período de 4 semanas de preparação geral, beleza? E aí, há 2 semanas do seu evento, o que você vai fazer? Você vai fazer um polimento.
que é simplesmente modular o seu treino exatamente para o que vai ser necessário na prova, né? E aí você começa até, por exemplo, nós pedimos para que nossos atletas façam simulados de prova ali semanas antes que chegue a data do evento. Isso permite que a pessoa esteja realmente adaptada ao que vai acontecer na prova. Então, o período de polimento é exatamente isso, pegar aquela habilidade, aquela capacidade que será mais necessária durante a prova. Então, ó, seguindo, fiz a minha base, resistência, fiz a minha preparação geral, aonde eu estou me preparando com todas as minhas capacidades físicas. Polimento, eu vou atrás da capacidade que vai ser mais exigida na prova, que vai ser mais exigida no meu evento. Pô, se eu tenho uma subida que eu sei que eu vou ficar subindo 30 minutos, eu tenho que fazer treinos que me preparem para subir 30 minutos. Aí como que eu vou fazer isso? Subindo 30 minutos, né? Fazendo exatamente o que vai acontecer na prova. Tá legal? Então, o período de polimento é esse. Ah, eu sei que na minha prova vai ter um retão muito grande, ou no começo ou no fim. Então você precisa treinar aquele ponto específico da prova. Tá legal? Vocês compreenderam essa questão do polimento? Porque essa questão do polimento, ela é muito importante. Se entenderam, por favor, soquinho aí, clica no coração, porque essa questão do polimento é muito importante. Porque de repente a pessoa fez a base, de repente ficou ali 6 a 8 semanas, girando em C2, cara, aquela coisinha gostosa, né? Que dá para conversar com os amigos. Depois a pessoa fez ali a preparação geral, né? Melhorou seu VO2, melhorou sua tolerância ao lactato, né? Trabalhou sua força. E aí chegou 2 semanas antes, ele continuou no mesmo padrão da preparação geral. Ele não fez um polimento, ele não focou ali no que era da prova. O que vai acontecer? De repente, aquela prova tinha um retão de 25 quilômetros, imagina, 25 quilômetros de plano, e a pessoa não se preparou especificamente para suportar esses 25 quilômetros de plano. Ele estava na preparação geral. O que vai acontecer? Ele não, de repente, ele está muito bem condicionado, mas aquela capacidade específica para se manter em alta durante 25 quilômetros num trecho plano, ele não tem. Ele não tem. E aí ele não consegue segurar a onda do pelotão nesse plano. Agora não, a prova dele vai ser uma prova que tem muitas subidas curtas. O que acontece com muitas subidas curtas? Eu forço, recupero. Eu forço, recupero. Eu forço, recupero. É um outro patamar de esforço, né? Porque eu sei que a cada momento ali eu vou ter uns 15 segundos, 20 segundos de recuperação, porque vai vir das descidas. Então, quando eu montar o meu intervalado, no meu período de polimento, eu vou considerar isso que eu vou ter durante a prova. Eu sei que durante a prova eu vou ter períodos de intensidade que são subidas, depois eu vou ter recuperações curtas. Pô, aí eu já sei qual é o intervalado que eu vou fazer no meu polimento. Minhas subidas são curtas, estímulos de 3 minutos. Vou ter a descida para recuperar, recuperação ali de 30 segundos, no máximo 1 minuto. Olha que bacana. Então, quando você começa a pensar assim, fica mais fácil para organizar o treinamento, beleza? E aí depois, seguindo a ordem aqui dos quatro momentos da periodização, fiz a base, 6 a 8 semanas, fiz uma preparação geral, 4 semanas, fiz um polimento de 2 semanas, prova. Passou a prova, vocês já sabem o que vai acontecer depois. Quem está acompanhando a live aí desde o começo, acho que já entendeu o que vai vir depois, coloca aí nos comentários para mim. Tá? Coloca nos comentários o que vem depois que 6 a 8 semanas de base, pegou 4 semanas de preparação geral, pegou 2 semanas de polimento. O que vai vir depois da prova? Né? Quais são? O que nós vamos fazer nas próximas 2 semanas, ou pelo menos na semana seguinte? Tá? Já é para vocês terem uma base disso que virá o período de recuperação. Então, depois do momento desse de grande foco no treino, vai vir a recuperação. 1 a 2 semanas só girando, e já teve casos de eu simplesmente falar para o meu atleta que você não vai pegar na bike, você vai passar 1 semana sem pegar na bike,
para realmente a recuperação ser muito grande. Falei, ah, tá vendo? É que o chat tem um delayzinho, não sabia que o Silvio ia escrever recuperação, né? Isso, cara, é muito importante. Tá? Não adianta vocês ficarem treinando forte o tempo todo e não deixar o seu corpo descansar um minuto. Um minuto não, né? Uma semana. Então, ó, pensa assim, ah, mas eu vi lá que o fulano de tal faz um período de transição, né? Um atleta profissional fez período de transição. Cara, você não é atleta profissional. Então você não vai se preocupar com transição. Ah, eu vi lá que me falaram que tem... Porque se floreia muito. Pô, pega um livro como esse, ó. Olha a grossura desse livro. Só falando sobre periodização de treinamento. Você acha que um atleta amador vai executar tudo isso que está aqui sem ter problemas, tá? Sem ter problemas ali com rotina, com trabalho? Ah, vai falhar. Putz, olha quando a gente pega esses gráficos aqui, coisa linda. Pô, isso aqui é um cenário ideal, mas nós, amadores, não estamos no cenário ideal. Então se preocupa com o que realmente é necessário. O que realmente é necessário, isso que eu falei aqui, esses 4 períodos. É necessário que você tenha a base, é necessário que você tenha uma preparação geral, é necessário que você tenha um polimento, é necessário que você tenha uma recuperação, caso você tenha treinado muito forte aqui no período de preparação geral e do polimento. Porque são períodos de treino forte. Agora, se você não conseguiu, por cargas d'água, você não vai ter necessidade. Agora, olha que interessante, ó. Muitas vezes o atleta que eu estou treinando, ele nem fica sabendo, mas eu estou de olho ali, porque às vezes uma semana que ele teve dificuldade para entregar os treinos, foi ali um período de recuperação, tá? Ah, Silvio, não sei se vale a pena comprar esse livro não, tá, Silvio? Pô, é um livro muito técnico, viu? É um livro muito técnico. É mais para professor de treinador, é mais para treinador mesmo, tá? Ele vai ter muita coisa que não vai ser aproveitado por você, beleza? Mas se quiser eu falo, tá bom? Na internet você acha ele. Então o que acontece? Precisa ficar atento nisso, tá? Vai fazer um tempo de periodização, vai ficar atento quando você chegou em alta e você precisa descansar depois. E o meu atleta muitas vezes ele não sabe, mas aí ele tem uma semana lá que tem muita dificuldade, né, para entregar treino, coisa e tal. Aí eu falo, fica tranquilo, porque o seu corpo precisava de um descanso, então a gente vai considerar essa semana como uma semana de descanso, tá? Agora, a última informação que eu vou trazer aqui para vocês, e ela é muito importante, é o seguinte: quando nós pensamos em periodização do treinamento, a gente faz um esquema que é olhar de trás para frente. Se bem que aqui é espelhado, né, para vocês, então é de trás para frente. Então, eu marco o dia da minha prova, tá? Marquei minha prova. Pô, vou ter uma prova em setembro, então maravilha. 2 semanas de polimento, aí você vai contando de trás para frente. 2 semanas de polimento, 4 semanas de preparação geral, 6 semanas de base. Então, somando tudo aí, ó, você vai precisar de pelo menos 13 semanas. O Silvio perguntou, acho que foi o Silvio que perguntou, né? Sobre quanto tempo para chegar no pico. Se você está começando da base, você vai levar pelo menos 13 semanas para chegar no seu pico de performance e ir bem na prova. Tá? Então, olha lá a sua prova. Pô, olhei, tô aqui, tô voltando, né? Tô voltando a treinar. Quero marcar uma prova. Quanto tempo eu preciso? Pô, se tem 13 semanas, bacana. Voltando a treinar, com 13 semanas você consegue chegar nesse nível chegar num nível bom para você participar da prova. Agora não, Marcos, eu já estou treinando, eu já estou ok, estou com a minha base feita. Quanto tempo? Pô, aí você vai levar 7 semanas. 7 semanas. Um mês ali, ó, quase 2 meses, né? Então, marcou uma prova. Eu quero ir muito bem nessa prova. Quanto tempo eu preciso ter? 2 meses. 2 meses você consegue chegar. Ah, Marcos, mas eu só tenho 1 mês. Bacana, beleza, 1 mês você também chega. Lembra que eu falei lá no começo da live que o tempo mínimo é 4 semanas? Então, se você marcou uma prova e você tem 1 mês para chegar nessa prova, ainda dá tempo de chegar lá bem. Tá? Mas o melhor cenário é que você tenha 7 semanas. Legal, com 7 semanas
a coisa vai ser bem legal. Beleza? Pessoal, live muito boa, conteúdo muito bom. Compartilhem, tá bom? Vocês que estão ao vivo aqui comigo, manda um soquinho aí para mim saber quem tá aí. Eu gosto sempre de saber. Fiquem atentos a essa periodização, tá legal? Os nossos alunos, nossos atletas da assessoria, nós vamos controlando essas questões, essas informações sobre periodização. É importante que vocês não fiquem bitolados, né? Pô, ai meu Deus do céu, periodização não. Fica atento nisso, tá? Tem período de base, tem período de preparação, tem um período ali de polimento. Ah, Marcos, mas você falou que o polimento é 2 semanas, eu só consegui fazer uma. Sem problema, tá? Isso que eu falei aqui, essa quantidade de semanas que eu falei aqui no final, é uma condição ideal, uma condição ótima. Quando vocês partir para a vida de vocês, aí vocês vão fazer o que é possível, né? Muito obrigado, Elieudes, muito obrigado, Eliomar, muito obrigado, Silvio, por estar comigo. Fico sempre feliz com a presença de vocês. E aí só mais um detalhe, né? Na fase de polimento e na fase de preparação geral, não tem como fugir dos intervalados, tá? É aquela coisa, eu falo assim, ninguém é obrigado a fazer o intervalado, mas se você deseja alcançar o seu pico de performance, se você deseja ter uma performance máxima, não tem como fugir. E aí os intervalados, eles sempre vão estar organizados para melhorar aquela capacidade que você deseja, beleza? Dito isso, vou encerrando a live. Muito obrigado, pessoal. A live vai estar disponível. Muito bom. Acho que é a Paula, né? Tá com o Instagram da Família Brasa. Acho que deve ser a Paula que tá por aí. Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Vou me despedindo por aqui, porque eu tenho planilha para montar, tenho feedback para responder e a gente vai seguindo trabalhando. Valeu? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.